Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependente do horário aí em que você esteja assistindo. Na última aula, a gente fechou o conteúdo do segundo bimestre e desde então nós não tivemos mais videoaulas, né? Eu tive um problema de garganta, ainda estou com uma lesão nas cordas vocais, mas acredito que já esteja apto a estar gravando as videoaulas de vocês novamente, tá? Então, nesse terceiro bimestre, a gente vai voltar a estudar o conteúdo dos grandes esportes coletivos. E um tema que eu sei que todos vocês devem estar tendo pelo menos o básico, vamos dizer assim, que será o tema desse terceiro bimestre, a gente vai tentar estudar da melhor forma possível, é o tema do handball, tá? A gente não vai estudar de uma perspectiva histórica, quem criou, quem fundou, como surgiu, não. Isso daí a gente já viu há muito tempo atrás, né? Lá no sexto ano, no sétimo ano. A gente, nesse terceiro bimestre, vai estudar os conceitos táticos e técnicos do handball, certo? Então, antes de mais nada, é importante a gente compreender como que funciona o jogo, compreender quais são essas regras que regem o jogo, o que são sistemas dentro do jogo, quer ser sistema ofensivo ou sistema defensivo, para que a partir do momento em que a gente conheça esses termos, a gente não seja um bando em campo, né? Uma tuia, uma bagaceira. A gente precisa se postar de forma organizada para, consequentemente, atingir os objetivos de uma forma mais fácil, certo? Então, antes de mais nada, é importante explicar para vocês o que é a definição de cada uma dessas palavras, né? Quando eu falo de sistema, qual que é a ideia por trás de sistema? Sistema é um conjunto de coisas que agem em prol de um objetivo, né? Então, se eu disser, por exemplo, o sistema elétrico da minha casa, o sistema elétrico é composto por os fios, por as tomadas, os interruptores, e todos eles funcionam para que eu tenha eletricidade na minha casa, não é? Então, quando eu falo no handball de sistemas, eu falo dos jogadores agindo em prol de um objetivo. Se eu falar de sistema ofensivo, eu estou falando de como o meu time ataca, de como ele se comporta na hora de atacar o adversário. Quando a gente está com a bola, como que a gente procura o gol do adversário. Já se eu falo de sistema defensivo, aí eu estou falando de como o meu time ele se defende, como o meu time ele se comporta quando ele está sem a bola, como que a gente faz para recuperar a posse de bola do adversário e evitar de sofrer pressão, de evitar de sofrer gols, certo? Então, para isso, eu vou apresentar para vocês hoje formações. O que são as formações? As formações, elas são, vamos dizer assim, as formas como o técnico ele divide o seu time, tá? Como o técnico ele organiza o seu time. Então, vocês vão ver que nas formações tem alguns jogadores que têm mais atributos defensivos, outros que têm mais atributos de transição, que já vou explicar para vocês o que é a transição, e outros jogadores que têm mais atributos ofensivos, e que muitas vezes os jogadores eles vão ter essas três responsabilidades, dependendo da solicitação do técnico, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela, vocês vão ver comigo as formações ofensivas do handball, tá? As possibilidades de formação ofensiva. Como assim formação ofensiva? Quando eu tenho a bola e quero fazer gol no adversário, como que o meu time ele se distribui, tá? Então, supondo que o gol esteja aqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora, vou colocar um quadradinho vermelho aqui para ficar mais fácil de enxergar. Supondo que o gol seja aqui, nesse quadradinho vermelho, eu vou sempre posicionar o meu time de forma estratégica para tentar conseguir alguma facilidade a mais na hora de fazer o gol, tá? Então, vê que eu tenho aqui esses números aqui abaixo, 6-0, 5x1, 3x3 e 2x4. O que isso aqui vai representar para a gente? Primeiro, é importante observar que eu não tenho ninguém aqui no campo defensivo, né? Então, supõe-se que a bola esteja em jogo aqui no campo ofensivo, eu não tenho ninguém aqui atrás defendendo. E o que acontece? Na formação 6-0, estão todos os atletas atrás da linha pontilhada.
Vê que eu tenho na distribuição aqui os dois alas, que são os dois na extrema lateral, tá? Eu tenho aqui dois médios e dois centrais, tá? Sendo que, óbvio, central esquerdo, central direito, médio esquerdo, médio direito, ala esquerdo, ala direito. Já aqui na formação 5-1, eu só tenho um central. E o outro central eu posicionei ele aqui à frente, ó, já à frente da linha pontilhada. Ele está aqui fazendo o papel de pivô. O pivô é sempre a pessoa que está mais avançada do time, é aquela pessoa que está mais próxima ao gol. Então, normalmente é a pessoa que consegue arremessar melhor, é a pessoa que consegue arremessar com mais força, com mais precisão, que tem uma capacidade física de suportar a marcação do adversário mais perto, né? Porque com certeza aqui a gente vai ter o posicionamento defensivo do time que está tentando defender. Então o pivô ele vai estar sempre tendo esse constante atrito aqui com os defensores, não é? E aqui, ó, nota que eu tenho um central, um pivô, dois médios, um médio esquerdo e um médio direito, e os alas eles estão bem avançados, ó, eles estão depois da linha pontilhada, já estão beirando aqui a área, tá? Então eu vou chamar eles nessa circunstância aqui de pontas, ponta esquerda, ponta direita. E aqui eu tenho dois centrais, dois pivôs e dois pontas, tá? Na formação 2-4, que vai ser a formação mais ofensiva que a gente vai encontrar no handball. Aí você vai dizer, eu posso colocar esses outros dois aqui? Pode, claro que pode, só que aqui você vai ter que entender que a situação vai ficar bem mais complicada, porque você tem 6 jogadores atacando, mas você também tem 6 do outro time defendendo. Então é muito complexo aqui essa circunstância de avançar essa linha sem ter ninguém aqui atrás para recomeçar a jogada quando a marcação apertar, certo? Então essas são as formações ofensivas. Vê que o primeiro número da formação ofensiva, ela me diz a quantidade de pessoas que eu tenho atrás da linha pontilhada, próximos à linha pontilhada. 6. Então eu tenho 6 jogadores aqui próximo à linha pontilhada. 0. 0 porque eu não tenho nenhum jogador depois da linha pontilhada. Já que eu tenho 5 por 1. 5 jogadores atrás da linha pontilhada, um jogador depois da linha pontilhada. Aqui eu tenho 3 por 3, 3 jogadores atrás da linha pontilhada e 3 dentro da linha pontilhada. 2 por 4 da mesma forma, 2 jogadores atrás da linha pontilhada e 4 depois da linha pontilhada, tá? É importante, gente, entender que eu posso aí ainda ter a participação de mais um jogador. Eu posso ter, por exemplo, um 7-0 ou um 2-5, enfim. O goleiro, vocês sabem que ele também tem a possibilidade de avançar, ele também pode ser o que a gente chama de goleiro linha, tá? Então ele pode participar também dessa formação, só que é uma formação bem arriscada, porque a trave vai ficar sem goleiro nenhum, né? Então é bem mais complicado se o adversário pegar a bola e vai ter o gol livre lá, vai ter uma oportunidade claríssima de gol. Então somente em algumas circunstâncias que vai ser utilizado o goleiro linha. Ou, quando o time é extremamente bem treinado e bem ofensivo, a gente pode usar essa situação aí também, certo? Então, a gente acabou de ver aqui os conceitos ofensivos, as formações ofensivas. A gente vai ter também as formações defensivas, tá? Então, as formações defensivas, elas vão ser apenas 3, tá? Você vai ter aqui o 6 por 0, que são 6 jogadores dentro da linha pontilhada defensiva. Ó, nota que o time adversário ele faz gol aqui. Aqui eu estou próximo ao meu goleiro. Ó, o meu goleiro ele vai estar aqui no quadradinho que eu vou colocar azul agora. Ó, o meu goleiro ele está aqui próximo ao quadrado azul. Então, no sistema defensivo, quando eu perco a bola, eu vou ter essas 3 formas de organizar o meu time. O 6-0, onde eu tenho 6 jogadores dentro da linha pontilhada. Eu vou ter o 5 por 1, em que eu tenho um jogador fora da linha pontilhada, e normalmente esse jogador que está fora da linha pontilhada aqui, ele vai ter 2 funções principais. Quando estou sem a bola, ele vai ser a pessoa que vai correr atrás dos adversários,
Por que que ele vai correr? Porque os demais não vão perder a sua posição organizada aqui para não deixar brechas no sistema defensivo. E, opa, eu não estava mostrando aqui a tela, então vamos voltar aqui. Voltando aqui às formações defensivas, eu vou ter o 6 por 0, onde eu tenho 6 jogadores dentro da linha pontilhada aqui, próximos ao meu goleiro. O meu goleiro fica aqui no quadrado azul, tá? Tenho 5 por 1, onde eu tenho 5 jogadores dentro do quadrado defensivo aqui, do pontilhado defensivo, e apenas um jogador à frente aqui. Da mesma forma, no 4 por 2 eu tenho 4 jogadores dentro da linha pontilhada e 2 fora dela. Então, observa o seguinte, no sistema 6 por 0, quando a gente está sem a bola, todos formam aquela muralha lá na frente do goleiro, tá? Ficam aqui evitando que o adversário ele tente criar jogadas ofensivas, tá? Tentando sempre recuperar a posse de bola e indo, obviamente, depois em contra-ataque. Aqui eu tenho o sistema 5 por 1, onde eu tenho uma pessoa apenas fora da linha pontilhada. Normalmente essa pessoa aqui ela vai ser aquela que corre atrás do adversário para pegar a bola, e ela vai ser também a pessoa que puxa os contra-ataques, tá? Por que que só essa pessoa aqui nessa circunstância está mais exposta a correr atrás dos adversários? Porque senão eu vou desmanchar aqui o meu sistema defensivo, né? Vou deixar brechas e buracos aqui para o ataque adversário conseguir penetrar aqui essa defesa. Da mesma forma vai acontecer no 4 por 2, só que aqui eu tenho 2 jogadores responsáveis por recuperar a bola, tá? Então esses aqui vão ser os sistemas defensivos, tá? Onde a gente fica sempre do meio para trás. E dentro da linha pontilhada vai ser o primeiro algarismo aqui da formação. 6 por 0. 6 jogadores dentro da linha pontilhada e nenhum fora dela. 5 por 1. 5 jogadores dentro da linha pontilhada e um fora dela. 4 por 2, 4 jogadores dentro da linha pontilhada e apenas 2 fora da linha pontilhada, tá? Então é importante entender esses conceitos aqui, porque em determinadas situações do jogo, o treinador ele pode fazer essas modificações. Por exemplo, se você está ganhando um jogo por 17-3, como foi o placar do último jogo das meninas lá em Folha Miúda, é óbvio e evidente que quanto mais gols, melhor. Mas se os meus atletas começaram a se cansar, se eles estão começando a se desgastar e eu já tenho uma vantagem muito boa no placar, eu posso, por exemplo, pedir para que o time ele faça a formação 6-0. Vão ser 6 jogadores atrás da linha pontilhada, apenas se preocupando em defender, em não sofrer gols. E quando o adversário estiver desorganizado, aí vai surgir a oportunidade para o contra-ataque. E tudo isso a gente vai ver mais à frente, o que é contra-ataque, como armar contra-ataques, enfim. Tudo isso aí vai ser visto nos conceitos táticos de handball, que a gente vai estudar nesse terceiro bimestre, tá? Então, para finalizar, eu queria que vocês, se possível, observassem aí com bastante atenção isso daqui, tá? Isso daqui é uma questão de prova muito na cara, assim, que pode cair. E para aprender isso daqui, gente, é só entender o seguinte: no ofensivo, 6-0 significa que são 6 jogadores fora da linha pontilhada, 5 por 1 significa que apenas um está na linha pontilhada, enfim. O primeiro número é o de jogadores fora da linha pontilhada e o segundo é o de jogadores dentro. Isso nas práticas ofensivas. Já nas práticas defensivas, deixa eu colocar aqui a câmera, que novamente eu esqueci de filmar a tela. Já nas práticas defensivas, se eu tenho aqui 6-0, significa que os 6 estão dentro da linha pontilhada, tá? O meu objeto de defesa é o meu gol. Eu não quero que o adversário faça gols em mim. Então, obviamente, eu vou posicionar minha defesa de forma que estejam à frente do goleiro. Então, o primeiro número é de pessoas que estão mais próximas ao goleiro. Já quando eu ataco, o primeiro número é de pessoas que estão antes da linha pontilhada, tá? Então, qualquer dúvida vocês podem chamar. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre os setores do campo e a transição. E é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.